Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o vice-presidente do Ciprozep, Fábio Almeida. Fábio vai falar um pouquinho conosco agora também sobre o que estava terminando no bloco passado, o exemplo que ia dar pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Pois não, Fábio? Cláudio, eu gostaria de pontuar algumas conquistas da entidade. Vou dar um exemplo. O Fundo de Garantia dos Servidores. A maioria dos servidores, ele recebeu seu fundo de garantia que estava emperrado há anos e anos e anos, né? Outro exemplo, lá em 2010, quando nós assumimos, os professores ainda não tinham seu plano de carga e salário regularizado, aquela questão das provas de título, dos 15% acima dos seus vencimentos, porque fez um mestrado, doutorado. Em 2010, temos início a isso. Depois ele foi reformado, o plano de carga e salário dos professores foi reformado no ano passado e passou-se a ter uma progressão de 2 em 2 anos, coisa que era de 3 em 3 anos. Nós temos aqui, no pessoal da saúde, por exemplo, que saíram de estatutário, de CLT para estatutário, foi da nossa gestão. O auxílio previdência, que era R$200 a mais, vamos dizer, quem ganha até um teto de 3 mil e poucos reais, quando ele se aposenta, ele perde o auxílio alimentação. Nós conseguimos o auxílio previdenciário, que é de R$200 a mais, né, para esses companheiros. Nós tivemos a incorporação, tudo na nossa gestão, incorporação da gratificação da guarda, porque o teto de segundo grau, apesar de ter muitos companheiros na guarda que não fizeram o concurso tendo segundo grau, foi incorporado, foi na nossa gestão, apesar de algum grupo não querer colocar na nossa conta, mas nós participamos dessas negociações e a consciência nossa é que manda, nós estávamos à frente também. A questão da gratificação na saúde, tudo isso foi conseguido na nossa gestão. O aumento de auxílio alimentação lá no governo de Nelson Naik, depois nunca mais tivemos uma dificuldade doida que esse vale coxinha, que o pessoal fala de R$200, mas ele era 150, era menor. Tudo isso foi na nossa gestão. E aumento, né? Queira ou não queira, houve mudança, né? E agora, infelizmente, nós dependemos do Poder Executivo. No caso do governo anterior, ele conseguia, vamos dizer assim, manipular bem, porque ele dava uma gratificação à guarda, manipulava a saúde, quebrava um pouquinho. Ele quebrava e aí você não consegue, como um todo, reagir, né? No caso do governo atual, ele não está tendo essa condição de poder atender necessidade do servidor como um todo. Por exemplo, o aumento, reajuste anual. Nós tivemos que entrar judicialmente porque ele falou que não tinha condições por causa da LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, já estava no teto, mas constitucionalmente nós temos, a Constituição diz que você tem que ter, no mínimo, vamos dizer assim, a reposição inflacionária. Que né? Que não tem nada a ver com aumento. Adequar os índices inflacionários para o valor da moeda voltar a ter um valor. Então, mas nós entramos judicialmente, esperando ter vitória. Entrou muito tempo? Entramos foi março, né? Esse ano, né? Esse ano. Não teve nem liminar, nada ainda, né? Não. Ainda, eu posso até procurar saber, não tem mas... problema, depois você passa, não tem problema. Não tivemos ainda, não. Até porque é importante daqui, né, o sindicato, né? Foi dada entrada... Deixa eu dar uma olhadinha. Você que... O processo tramita pela 4ª Vara Civil, Campina. Revisão geral anual de mora do Executivo. Isso aí, está aguardando realmente aqui andamento. Então tá aí, importante informação que você está colocando pra gente aí. Fábio, me diz uma coisa, você foi candidato a vereador, né? Acredito que tenha tido uma experiência boa, porque a eleição sempre deixa boas mensagens. E qual a avaliação que você faz do cenário político? Aqui eu não estou como vereador não, tá? Cenário político municipal... É preocupante, né? Visões para ano que vem de candidaturas. Como é que você está fazendo essa avaliação aí? O que você acha? O que acontece? O objetivo não era o Fábio. O objetivo era a entidade ter um representante na Câmara. Né? Você foi o único candidato da entidade? Fui. Era
o objetivo era esse, a gente ter entidade, ter um representante na Câmara, ter força política para conseguir maiores conquistas aí, no caso do servidor municipal. A ideia inicial era o Sérgio vir como candidato a vereador, né, que era o nosso presidente, mas ele tinha um compromisso moral, de gratidão com o senhor Altamir, né, Altamir Bárbara, e ele não se sentiu à vontade para vir. Eu, por outro lado, né, já estava um pouco cansado desse vínculo, né, dele em relação ao próprio Altamir. Eu resolvi lançar, né, o nome. Você veio pela base de apoio do prefeito? Pela base de apoio do Rafael, até porque, além da ligação familiar, né? Antiga, né? Antiga. Meu pai era homem de confiança de Zezé, eu sou afilhado de Zezé, sou afilhado de Dona Zaira. Eu fui criado ali, apesar de Rafael ser bem mais novo, eu estou com 53, ele deve estar com uns 35, né? Não ter muito ligação a ele, mas tinha eu era afiliado ao PDT, né? De repente, se eu viesse pelo PDT, tivesse o mesmo número de votos, eu tive 1.779 votos, né? Sou o primeiro suplente do PPS e, infelizmente, né, não me sinto assim, vamos dizer, Cláudio, muito privilegiado. Não se sente? Não me sinto muito privilegiado. Em que pelo sentido? menos, vou dar um exemplo. Houve agora houve eleição do partido, né, no PPS. Sim, e tal. lá no... O Rafael foi eleito aí, IFE, né, o presidente do partido. Eu, por exemplo, não tenho indicação nenhuma, meu nome não faz parte da nominata da direção do partido, né. A gente fica um pouco chateado em relação a isso, até porque... Se sentiu desprestigiado? Desprestigiado. E com a votação? Teve a indicação lá da EMAB, né, aos 45 do segundo tempo, e uma empresa que tinha 700 mil reais de orçamento anual, né, praticamente anual, praticamente nada, né. A gente ficou lá um tempo e tem tentado até ter uma indicação nossa lá, né, já é alguma coisa, tá tentando, né? Ou já tem? Eu tenho a indicação lá da EMAB, né? Mas quem me conhece sabe do meu temperamento. Tá certo, tá errado. Eu, em particular, pelo esforço que eu fiz, pelo sacrifício que eu fiz, eu me dediquei de corpo e alma, eu me comprometi com meu salário, com meu crédito, né? E além eu falava que nas minhas reuniões que a eleição do Rafael era mais importante do que a minha, até porque a responsabilidade dele é maior, para tentar tirar o grupo político que já estava aí há muito tempo, e na minha opinião estavam destruindo o nosso município. Pelo esforço e pela dedicação minha, eu acho que ele pelo menos me ouviu mais, eu acho que deveria ter o corpo técnico nas secretarias, sim, mas também ter o corpo político para poder... E esse você estaria inserido, né? Inserido. Então, eu torço por ele, eu gosto dele, eu me simpatizo muito por Rafael, torço por ele, porque se Rafael for bem sucedido, a cidade vai estar bem sucedida, entendeu? Então eu torço muito por ele, mas eu não me sinto assim, sem a caneta, né? A verdade, sim, é essa. Talvez, com essa questão do processo, já jogaram aí o garotinho, né? Se esse processo andar, eu tenho chance de se todo mundo for julgado e houver uma recontagem dos votos, eu tenho chance de assumir. No caso aí, tem umas pré-candidaturas lançadas aí também, eu tenho chance de assumir. Eu acho que para o servidor, por mais que um ou outros companheiros não entendam dessa maneira, se a gente tiver um representante na Câmara e o sindicato também uma ligação com o sindicato, a força nossa vai dobrar nas nossas reivindicações, porque o poder da representação na Câmara
quem sou eu para estar falando, você sabe que tem um poder, vamos dizer assim, de influenciar muito grande, de fiscalização, de apoio, e de repente a situação mude, né? Agora, isso muito depende também da arrecadação do município. Sim. Melhorar, né? Porque sem dinheiro não se faz nada. E aí é uma grande discussão, Fábio, que eu queria até saber a sua opinião. Eu, por muitos anos, disse que os royalties sempre foram muito mal aplicados. Até porque ele serviu para fazer política partidária, ele serviu para assistencialismo, mas ele serviu muito pouco para fazer o que Campos precisava. E a nossa arrecadação, hoje que a gente está estudando o Código Tributário lá, ISS, TBI e IPTU são os tributos maiores que o município tem. Não arca com quase nada. Na sua opinião, você já tem uma história, a família tem uma história, acompanhou inclusive, acho que até o começo essa questão dos royalties. Os royalties para Campos foram bons ou foram ruins diante do dia de hoje que a gente observa? Os royalties em si, ele serviu para os detentores do poder entrar na embriaguez do sucesso, né? Eles ficaram deslumbrados com tanto dinheiro e esqueceram de fazer o papel fundamental, que era de dar apoio ao município no sentido de trazer indústrias, né? No sentido de movimentar esses recursos, melhorando realmente as condições. Vou dar um exemplo, a Codim, né, que era Distrito Industrial, poderia ter sido muito mais reestruturado, valorizado. A gente está colocando aí no Código Tributário para isso mesmo. Agora, no governo Rafael, nós já estamos aí com 9 para 10 meses, os royalties, em que pese estejam sendo repassados em menor valor, o que está sendo repassado, a gente está conseguindo ver na prática ou ainda não? Ainda não. Vou dizer a você por quê. Porque toda essa movimentação financeira, ela está retida em despesas fixas do município. Vou dar um exemplo para você. Nós sabemos que os royalties, ele não pode pagar a folha de pagamento, né? Mas a arrecadação própria do município é muito baixa. Então, se a arrecadação nossa fosse poderosa, os royalties iam servir só para investir. Como está acontecendo, né, em São João da Barra agora, né? Que vai ter um crescimento muito grande por causa dessas empresas que estão lá. Muitas vezes os royalties tá servindo para poder, vamos dizer, cobrir a questão do assistencialismo, né? Como os hospitais, que essa questão do repasse, né? A folha de pagamento nossa é quase 70 milhões de reais mensal, né? 34 mil, acho que só para a área de saúde. Então, aí vem a questão da educação, né? Essa manutenção de toda a prefeitura, como combustível, os RPAs e alguns convênios e por aí vai. A questão a verba própria da saúde também não deve manter a saúde. Então, os royalties devem entrar também participando disso. Eu não sei se é legal, mas provavelmente na questão de manutenção, da parte operacional, né? Com certeza, até o momento, ele está tapando buraco, né? Na linguagem popular. E a finalidade dos royalties, que é realmente a questão de infraestrutura, na questão de esgoto, né? Como é que se fala? Esgoto não tratado? Essa questão do saneamento básico, que é importante para a população, a cidade não andou ainda. Tem algumas parcerias com a Água Paraíba, né? Que eu espero que dê resultado, porque a Água Paraíba já está muitos anos aí, deveria, na minha opinião, ter investido mais na questão de saneamento do município. O município também paga uma quantia razoável à Água Paraíba na questão da água, é quase 200 mil reais por mês de despesa com água, luz. Então, tem a questão da iluminação pública, que entra os royalties também. Então, a prefeitura ela é enorme para
pouca entrada de recurso atual. Né? Fábio, me dá, com o apanhado que você está fazendo, o ponto positivo principal do governo Rafael e o pior ponto, mais negativo. O principal, na minha opinião, positivo, né? É o positivo. É que Rafael, ele é corajoso, né? Ele é um cara que tem, pelo menos eu sinto isso, não tem corrido das suas responsabilidades, ele enfrenta as situações, apesar de ter toda vamos dizer assim, uma indústria de defamação do governo dele, né? Eu vejo que ele tem procurado acertar no sentido de economizar em alguns pontos. Né? Só uma intervenção. O fechamento do restaurante popular para você foi acertado a partir do princípio da ideia da economia? Rapaz, eu não sei qual era a despesa. Acho que 90 mil mês. 90 mil mês. Eu acho que deveria ter feito... Posso estar errado nos cálculos, mas mais ou menos isso. Eu acho que deveria ter feito um levantamento disso. Eu acho que 90 mil mês não impactou tanto. Foi mais negativo do que positivo, né? Essa questão do restaurante popular. Eu até mandei uma mensagem para ele há pouco tempo, dizendo que a hora que ele tivesse oportunidade para ele reabrir, porque independente de favorecer uns ou não, a população em si depende daquilo ali, no caso dos próprios comerciantes, pessoal que trabalha no comércio, né? E o ponto negativo? Negativo, mal assessorado. Em qual tipo de assessoria que você se refere assim? Os cargos de confiança de Rafael, né? Na sua maioria, eles têm que assumir a responsabilidade para eles, não jogar tudo na conta de Rafael. Vamos dar um exemplo, nos hospitais, né? Os diretores de hospitais, eles têm que chamar essa responsabilidade para eles têm que conversar com o servidor, no caso do servidor, eles têm que entender o que está faltando, como a nossa companheira comentou, da questão de coisas simples, de material de limpeza, coisas básicas dos hospitais. O gestor, ele não pode deixar isso atingir o prefeito. Ele tem que cobrar, né? Ele tem que dar o jeito dele, ele tem que assumir isso. O que tá havendo? Né? É falta de dinheiro ou é falta de gestão? Por que está faltando papel toalha? Né? Falar nisso, falar em papel toalha, a companheira comentou aí na entrevista dela, no caso, o Cláudio, dos técnicos de raio-x, o companheiro dela, o ex-companheiro, ele é o fiscal de contrato desse setor do município todo. Então, quando ela vem em público falar que está faltando papel toalha, que o material que é tirado lá, o raio-x é de má qualidade, o companheiro, o Luiz Henrique, ele é responsável por isso, porque ele é fiscal de contrato desse setor. Então, uma maneira de ela resolver isso é cobrando dele que o material que está sendo usado para poder tirar o raio-x das pessoas está errado, porque se um material era de boa qualidade e agora tem que usar 3, ele é responsável, porque ele é o fiscal de contrato nesse setor da saúde do município. Né? Então, esse tipo de coisa não poderia acontecer. As pessoas que estão responsáveis pelo aquele setor, Rafael tem que cobrar que eles assumam essa responsabilidade. Está faltando remédio? Por que está faltando remédio? É falta de dinheiro ou é má distribuição do remédio? Está indo um remédio mais para um setor do que para outro. Porque, por exemplo, em Guarulhos, o posto Alair Ferreira é muito elogiado. Por que o posto Alair Ferreira é muito elogiado por todos os usuários e os outros postos não são? Perfeito. Nós estamos terminando o programa, Fábio. Quero agradecer muito o seu carinho, sua atenção, e o Grupo Comunicação estará sempre à disposição.
Eu que agradeço a você a oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo e espero que, se surgir alguma novidade, a gente possa estar trazendo a você aí para os telespectadores, né, da Terceira Via. Obrigado aí. Estamos terminando mais um programa e até semana que vem com mais um entrevistado.